aí os crentes ficam cegos, né? No seu capítulo de número 46, uma mensagem muito conhecida, como título da epígrafe do texto fala o cego de Jericó. Aleluia. Muito conhecido, nossa. Aleluia. Né? Deixar as coisas difíceis aí para a pastora pregar, o nosso dirigente do Varão pregar, a irmã Néia, a diaconisa Néia, a diaconisa Ana, deixar a diaconisa Flávia, deixar essa turma aí que Deus usa no profundo. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo, e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, e o cego, dizendo-lhe: tens bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. Cuide de sentar em nome de Jesus. Amado, estou muito feliz, quero agradecer a pastora, quero agradecer pela oportunidade, a igreja, quero agradecer o dirigente dos Varão, né? Por convidar aí para cantar aí com esses homens aí que, né, não é fácil não. Esses homens, né, tá dando oportunidade aqui para um servo do Senhor. Amados, nós estamos diante de uma palavra, porque só lendo, só para quem lê, só porque o texto diz, né? Jesus Cristo, ele estava a caminho de Jerusalém para cumprir uma profecia. Amém. Se a gente for ver o contexto e o texto na frente, a gente vai ver que ele estava a caminho de Jerusalém. E como Jericó era uma cidade de entroncamento, como tem só uma entrada e uma saída, Jesus Cristo, ele entrou em Jericó só com seus discípulos. E o interessante, ao entrar com seus discípulos, ele provocou, assim, ele foi contra, ou foi assim, não é contra, mas ele provocou assim uma indignação nos judeus, nos homens que estudavam a Torá, nos crentes da época, vamos colocar assim, porque Jericó era uma terra maldita. Jericó, profeta que era profeta, não entrava em Jericó. Ah, mas Elias mandou Eliseu, vai, cadê que entrou? Vê aí na palavra de Deus. Não entrou não. Então, porque era uma terra maldita. A palavra de Deus, ela vem nos ensinar, ela vem nos mostrar, no capítulo, no livro de Josué. Você que tem a sua Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo, você pode abri-la, até para ver se é verdade mesmo, né? Josué, no seu capítulo de número 6, glória a Deus, e no seu verso
de número 26. Alguém pode abrir a palavra de Deus? Oh, aleluia, Deus. Conferir aí se está certa aí a questão o seu capítulo 6, o verso 26. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E naquele tempo, Josué o desconjurou, ou seja, o amaldiçoou. A palavra desconjurou está dizendo também que é maldito, né? Josué desconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade. Por que ele fez isso? Se a gente for voltar atrás lá no texto, vai entendermos que, pastor, aqui se tratava que Jericó estava na rota dos escolhidos de Deus. O povo tinha acabado de sair do deserto. O povo tinha acabado de passar 40 anos no deserto. Meu pai. E ele precisava ir para uma terra que manava leite e mel, como diz a palavra do Senhor, que iria tirar da casa da servidão os filhos, os hebreus, e ia colocar numa terra onde manava leite e mel. Essa terra era vazia? Não. A terra era ocupada? Sim, era ocupada por gigante. E não era qualquer pessoa, não. Gigante mesmo, um homem que mais de uns 3 metros de altura, assim. E Deus ia desocupar, olha só o cuidado. Deus ia desocupar esta cidade para colocar os filhos dele. Eu quero já entender nessa noite, te trazer de primeira mão nessa noite, a igreja entender, e eu quero falar sem medo de errar, porque a palavra nos afirma, é que o Senhor, Ele prepara o melhor para nós. A verdade é que você ainda não está entendendo. O Senhor, Ele se preocupa com a tua palavra e com a tua promessa para conosco. Amém. Ele desocupou, aleluia, uma grande cidade para introduzir os filhos dele. Nessa hora, amados, eu entendo que quando o Senhor olhou para a casa da servidão, nós estávamos ainda no mundo de pecado, de prostituição. O Senhor, com mão forte, Ele foi lá e nos tirou de lá e nos colocou, aleluia, no caminho. Que caminho é esse? Caminho que conduz a uma terra prometida. Que terra prometida é essa? Nova Jerusalém, aleluia, aonde os salvos serão ali e habitarão, aonde tem rua de ouro, aleluia, nós estaremos morando lá com o Todo-Poderoso. Essa é a promessa que o Senhor também nos fez. O Senhor Deus, através de Moisés, fez uma promessa que tiraria os hebreus da casa da servidão e colocaria, aleluia, numa terra que manda leite e mel, aleluia. O Senhor também, Ele nos apresentou para nós e Ele falou assim: olha, eu vou tirar você desse lago de chofre, lago de lodo, e vou te levantar, e vou te colocar, aleluia, vou te limpar, e vou te conduzir para uma terra, aleluia, aonde o choro vão cessar, aonde as lutas vão acabar, aonde a humilhação vai cessar, a luta vai dar uma trégua. O Senhor nos fez essa promessa. Amém. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela vem a dizer que Caleb, ou melhor, a Josué, que foi os dois, né, Caleb e Josué, que entraram na terra prometida, ele falou que Josué ele amaldiçoou. Por quê? Ficou na frente. Era só, sabe o que, Diaconisa Fábio? O rei de Jericó, ele não tinha nada a ver com o assunto. Era só abrir a cidade, igual o irmão, né, o nosso obreiro
abriu esse portão aqui, essa garagem, e aqui tem outra porta. E essas duas portas abertas, nós vamos lá na cozinha dele, onde a gente frita bastante tubarão lá. O que eu quero te dizer é que na cidade tinha uma porta lá no fundo, lá onde ele frita os tubarão lá, tinha outra porta. Então era só o povo, olha só, era só aquela multidão que estava vindo do deserto atravessar a entrada de Jericó, e na saída de Jericó já estava onde? Uma cidade de entroncamento, já estava em rumo à terra prometida. Era só fazer isso. Eu entendo que quando eu intervir, quando eu entro, aleluia, com o ministério das pessoas, quando eu toco na unção dos crentes, quando eu começo a entrar no caminho do ministério de uma pessoa, eu entendo que eu estou correndo um grande risco, sabe de quê? De ser atropelado pelo Senhor. Não que o Senhor quer nos atropelar, não. Que Ele veio para desfazer a obra do diabo e a massacrar o mal e o diabo e os seus anjos. Mas quando nós entramos, dando igual o rei de Jericó, ele começarmos a entrar e começar a ficar na rota dos crentes, nós corremos sério risco. Irmão, mexe lá com o macumbeiro, mexe com o Tião Fumaça, o chikungunya lá, mas não mexe com o crente não. Eu estou vendo sério risco dos nossos vizinhos aí receber do Senhor um corretivo muito sério, porque está entrando no caminho, meu irmão. Não entra na rota do povo de Deus, não. Você não está entendendo, não entra mesmo, não. Jesus! Não entra, não toca no ministério de ninguém, porque o rei de Jericó não tinha nada a ver com isso. Perdeu suas vidas, perdeu sua cidade, perdeu seu reinado e foi eliminado, extinguido da história. Então, a partir disso, Josué amaldiçoou a cidade. E essa cidade, ela foi maldita. E sendo ela maldita, quem edificasse ia morrer. O mais velho. E o mais novo ia ficar cego. Aleluias. Em 1 Reis, se você for ver, 16 e 34, fala assim, ó. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. E seu primogênito, e fundou, e morrendo, quando fundou a cidade, morreu. Abirão, que é o seu primogênito. Seguber, que é o seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara no ministério de Josué, filho de Num. Então, assim, pôr as portas, quer dizer, ficou cego. O cego ficava aos portões da cidade, ficava às portas da cidade, e como tinha também o Bartimeu, estava onde? Estava à beira do caminho, mas no entroncamento, na porta de entrada de Jericó. Aleluias! Então a palavra do Senhor, ela se cumpriu aqui. No sétimo rei de Israel foi Acabe. Aleluia. Acabe, ele fez mal aos olhos do Senhor, do seu reinado. E ele fazendo mal aos olhos do Senhor, do seu reinado, o que aconteceu? Ele vai e me chama Hiel, vai lá Hiel, eu quero edificar aquela cidade. Coisas que muitos reis vieram, não fizeram, muitos profetas não fizeram, o filho do cão vem e faz. E ele fez, aleluia, diz a palavra, talvez para ficar bem, né, irmão? Porque o que tem de crente recebendo o conselho da pastora, olha, não faz isso. O seu líder chega e fala assim, olha rapaz, você não toma essa atitude, não vai por aí. O camarada quer fazer, a pessoa quer fazer nada, a pastora tá maluca, vou fazer isso aí, rapaz. Entendeu? Talvez Hiel, para ficar bem na foto, até porque é político, né? O homem é o rei, eu vou negar o rei nada. A pastora estava maluca, vou lá edificar logo essa cidade. Foi lá,
colocou o primeiro tijolo, pum, morreu o primogênito. Quando terminou, entregou na chave, a cidade, ó, acabou. Tá tudo cercadinho, beleza? Jericó tá erguido. O seu filho mais novo ficou às portas, ficou cego. Aleluia. Glória a Deus. O interessante disso daí, sabe o que é? É que nós não devemos ouvir, aleluia, não devemos ser político, viver uma vida de querer agradar o mundo e querer ficar, né, na igreja agradando o mundo. Nós temos que ter uma decisão, amados. Ou nós somos crentes que veste a camisa do Evangelho de Jesus Cristo, ou nós vamos logo para o mundo. Até porque o Senhor fala que nem morno e nem frio, porque eu vou vomitar. Meu Deus! Se você for frio, ou seja, frio quer dizer na questão de pecado. Se você for um pecador mesmo, que está na sarjeta, está na lama, conhece a verdade, mas está na lama, o Senhor até aceita. Se você for santo, santo daquele até o osso tutano mesmo, o Senhor também aceita. Mas você ficar nessa politicagem, lá e cá, não, pastora tá doido, botou logo uns 2 cultos, semana toda indo para a igreja, tá maluco, vou nada, vou ficar, tá muito frio. Nós estamos correndo um sério risco, porque o Senhor fala que Ele vai nos vomitar da boca, porque nós somos morno. Nem fomos nem morno e nem frio. Aleluias. O Senhor nos vomitará. Voltando, amado, aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que, aleluia, Jesus Cristo, Ele entrou em Jericó. E ao Ele entrar numa terra maldita, o que um profeta vai fazer numa terra maldita? Se Jericó é maldito, quem mora lá é o quê? Amaldiçoado. Sim ou não? Jesus. Se Jericó é uma cidade amaldiçoada, é por isso que nós vamos entender. Aleluia. O desespero, o afoito, a questão, quando Lucas, né, ele narra, Lucas 19, do seu verso 1 ao 10, ele narra de Zaqueu. Por isso nós vemos Zaqueu, camarada cheio de pano fino, cheio da riqueza, banqueiro, aleluia, cobrador de imposto, ladrão, subindo desesperado no árvore simples para ver Jesus. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, no livro dos Pentateuco, não só o livro, não é questão só de se trata de os 5 versículos, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é só isso não, é sobre a lei que existe, aleluia, sobre os Pentateuco, a lei dos profetas falava que todo amaldiçoado tinha que ficar retido, excluso da sociedade, de outras vizinhanças. Todos que eram amaldiçoados tinham que ficar incluso, tinham que ficar rejeitado, separado. Mas a lei também rezava o seguinte: se o profeta te chamar, você estava livre da sua maldição ou da sua lepra. Você poderia voltar onde? Ao convívio da sociedade. Que até os leprosos, ele era excluído da sociedade. Mas se fosse curado, poderia voltar. Quando Jesus Cristo chega, aleluia, com a sua comitiva, entrando em Jericó, e ele olha para cima, viu quem? Zaqueu. Quem conhece a história? Muito contado, né? Até quando eles eram... Tem até desenhozinho de Zaqueu, tem musiquinha de Zaqueu, né? E quando Jesus olha para cima, fala: Zaqueu, desce depressa. Ele só precisava ouvir isso. Desce depressa, só precisava ser chamado. Quando ele ouviu que poderia ser chamado, opa, ele desceu correndo e foi ter com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim: olha, hoje me provei morar ou estar na tua casa. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele foi. E a turma não entendeu nada. A turma que está seguindo Jesus, rapaz, esse fariseu está indo lá para casa daquele imundo,
Como aí depois fala que é santo, fala que é crente ainda. Não, pai, como é que pode? Essa pastora fica dando oportunidade, fica aí chamando esses crentes, perdendo tempo com esses fariseus aí, né? Mas na verdade, amado, não estava, eles não tinham condições de acompanhar aquilo que estava no propósito do coração daquele que era maior do que Josué. E também o espanto daqueles moradores daquela cidade de ver, rapaz, um profeta aqui em Jericó. Eu duvido. E ficaram espantados, e foi ele mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, nada impede ele de fazer a obra na minha vida e na sua vida. Nada, coisas nenhuma, é mandinga, nada é macumba. Que fala, não, vou botar vou fechar essas portas, nada vai ficar, porque o poder do Senhor não para diante dessas coisas. Porque o poder do Senhor é muito maior de que essas migalhinhas do capeta, esse negócio, vou amarrar o ponto, vou amarrar o sapo, a boca do sapo, vou botar você lá, vou botar sua família, vou botar não sei quem, vou botar seu nome nas cachoeiras, na catatumba, vou botar seu nome no cemitério, aleluia, vou botar o seu nome lá nas matas virgens e vou chamar o caboclo do cão, do capeta para te arrebentar, para te pelar todo. Não vai, porque o poder do Senhor não permitirá, aleluia, que essas coisas venham nos afligir. Por que não? Porque é a palavra do Senhor. Ninguém entrava, mas porque ninguém era maior do que Josué. Meu Deus! Profeta nenhum, mas também não era Jesus, não, maior do que Josué, Jesus. Meu Deus! O nascimento dele foi um milagre. Você sabe o que é um bebê transpassar sobre a sua mãe, chegar ao mundo e não deixar nenhum tipo de vestígio? A moça ainda continuar sendo virgem porque estava prometida para casamento, e como um casamento judaico tinha que ser selada. Glória a Deus. Não era qualquer profeta. Eu quero te apresentar, aleluia, nesta noite, o Deus que você está servindo. O Deus que te chamou. O Deus, aleluia, que sofreu a base de chicote, cuspe, humilhação, pagou com alto preço o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário por mim, pela tua vida. É esse Deus que te chamou. E esse Deus que te chamou, ele vai para a casa de Zaqueu e tem ali com ele, come com ele, ceia com ele. E só o fato do Senhor ceiar, estar ali comendo, sem abrir a boca, sem pregar nada, já foi fazendo a cura interior, já foi fazendo aqui a conversão, foi alinhando seus emocionais, a sua mente já foi ficando na dependência do Senhor. Por quê? Porque nenhum profeta usou, nunca entrou e nunca passou 500 anos, ninguém entrou lá. Ninguém entrou lá. Jesus! E o fato dele ver, rapaz, Jesus está aqui, mudou de vida. Tem vezes que você, né? Nós saímos para evangelizar. Às vezes eu não vou entrar nesse bar não, porque só tem lá os varãozinhos cheios de biricutunate, cheio de cachaça, cheio de... Mas é lá. Nós temos que confrontar o ser humano. Papai. A tua presença assim, no lugar imundo, fedorento, que fede. A cerveja fede, a cachaça fede, o bebum, então, tá lá virando o zoinho assim, fede demais. O cigarro, o charuto, sei lá, cachimbo, tem até a maconha, fede demais. Mas quando você entra assim, cheiroso, tá, meu irmão, eles é confrontado com a tua presença. Zaqueu, ele foi confrontado com a presença do Senhor.
E o confronto foi a mudança de vida. E eu quero te trazer diante de mãos sem medo de errar. Sabe o quê? Quem é crente, quem tem mudança de vida, não continua nas mesmas práticas antigas, não. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele nos alcança, Ele nos alcança aqui, ó. Como é que foi com Mateus? Zaqueu? Ó, aqui dentro. E aqui, ó. Olha aqui. Aqui e aqui. Ó. E você tá pensando que ficou mesmo? Ladrão? Não roubou mais não. Ah, tá pensando que ele passou cheque sem fundo? Não passou não. Tá pensando que ele comprou e não pagou? Não, ele compra agora e paga. Oh, glória! Tá pensando que ele é batedor de mulher? Não, ele batia na mulher, agora não bate mais não. Oh, Jesus! Não, ele humilhava a mulher. Não, agora não humilha mais não, porque ele foi alcançado aqui dentro. E quando nós somos alcançados aqui dentro, meu Deus! aleluia! O evangelho não é calçar aqui não, a roupinha aqui, papapá, e tira tudo, não! Ele foi alcançado aqui dentro, meu irmão. Eita, Sabe o glória! que é isso? Eu posso estar na minha casa, longe da pastora, longe dos irmãos. Eu sou a mesma coisa que estou aqui. Eu posso estar lá nas Arábias. Eu sou mesmo aqui. Sabe por quê? Ela não está, a igreja não está, mas o Deus Todo-Poderoso está lá, está nos vendo. E Ele está nos vendo. E será que Ele pode chegar e falar para o inimigo: você tem visto o meu servo Jó? Será que Ele vai confiar, poder confiar? Falar: rapaz, você tem visto o servo lá da igreja, brilho de Deus? Hã? Ele tem visto o servo lá da igreja? Será que Deus pode falar hoje para o diabo isso? Meu Deus! Você tem visto os servos lá da igreja, brilho de Deus, de Guarapari? Jesus! Você tem visto? Será que ele vai poder matar no peito? Com orgulho, igual falou com Jó? Viu lá, meu servo Jó? Porque o evangelho, ele nos alcança aqui. Aleluia. E aqui. Porque a palavra que está sendo explanada hoje fala que Josué, ou melhor, Zaqueu, ele foi alcançado exatamente aqui dentro. E é por isso que houve uma conversão. É por isso que ele deixou de ser um beberrão, deixou de ser um pancador de esposa, deixou de ser um homem ignorante, se tornou um cordeiro. O mais violento homem que está na boca, na cocaína, na maconha, na cachaça, com pico na veia, recebendo, fumando crack. O mais violento homem, ou dependente de coisas ilícitas, droga ilícita. Ele, quando se converte, ele deixa essas práticas. Até porque o evangelho é o quê? Novidade de vida, é viver novidade de vida. Se eu digo que recebi o evangelho e estou vivendo novidade de vida, como é que eu estou praticando as coisas antigas? É verdade. A convenção chegou em Zaqueu. Será que nós temos nos permitido? Porque isso é todo dia nós temos que aceitar ele. Nós estamos nos permitindo que a convenção do Senhor chegue até nossos corações, até nossa mente, na hora que a gente tem vontade de explodir, na hora que a gente tem vontade de pagar com a mesma moeda, na hora que a gente tem vontade de pegar com a força do seu braço e dar logo resolver a parada. Será que nós tínhamos assim, nos permitido que o Senhor nos alcance, nos converta, Será? Pois muito bem. A palavra de Deus fala que entrando Jesus Cristo em Jericó, ele andou lá, passou na casa de Mateus e aquela multidão. Muito crente. Saulo, acompanhando ele. E quando ele chegou na porta, lá estava Bartimeu, o filho de seu Timeu. Diz a Bíblia, diz os estudos, que o filho de seu Timeu não era pouca coisa não, mano. E outra coisa, quando a Bíblia fala em mendigar, a gente pensa logo que o camarada está passando necessidade, fome, né? Mas diz que o seu Timeu, ele era um homem cultivador de palmeiras. Aquelas palmeiras que dá aquele fruto, mel, pastor.
aquele melzinho, né? Aquelas palmeiras. E ele cultivava, e ele tinha uma cidadania romana. E a ter a cidadania romana, ele conseguiu, comprou com alto preço uma capa, para que o seu filho, com aquela capa, com o brasão de uma águia nas costas, esteja ali na porta da cidade, sem ser incomodado, porque se não fosse aquela capa, ele não poderia estar ali. Se ele estava ali, porque ele tinha uma capa que permitia ele estar ali. Ninguém mexia com ele, porque via lá um brasão dos romanos. Ninguém mexia. E ele estava lá, à beira do caminho. Diz a Bíblia, me engano. Mas quando Jesus Cristo veio, saindo, porque é uma entrada e uma saída, mas quando Jesus Cristo veio, saindo de Jericó, com uma grande multidão, o texto está dizendo isso, entrou os seus discípulos e saiu uma grande multidão, em direção ao quê? A se cumprir uma profecia. Qual profecia era essa? Que ele ia entrar dentro de Jerusalém, aleluias, montado em cima do jumentinho. Se você for ver um texto logo na frente, vai narrar justamente isso. Ele entrando, ele saindo de Jericó, quando ele estava saindo, o cego perguntou, rapaz, o que está acontecendo aí? Que alvoroço é esse? Essa multidão aí. Para Jesus Cristo de Nazaré. Da onde? Nazaré. E ele logo pegou. Porque, assim, os filhos, naquela época, filhos de judeus, dos Oriente Médio, são tudo ensinados, irmão Mateus. De novo, novinho, já sabe o Torá, já sabe a Bíblia quase toda. 5 anos o bichinho já. E muitas das vezes nós não nos atentamos para isso, né? Já sabe. E ele sabia que esse Jesus de Nazaré, É Jesus. Glória a Deus. ele poderia falar, rapaz, não vou nem levantar daqui porque é de Nazaré, Nazaré não tem nada de bom, não tem nada, mas ele não foi para onde ele saiu, ele foi pela raiz de Davi. E quando ele fala assim, Jesus Cristo, filho de Davi, ele está dizendo assim para Jesus, olha, eu sei de onde o Senhor nasceu, eu sei de onde é a sua genealogia. Eu sei que o Senhor é aquele que irá salvar o mundo, aleluia. Eu sei que você é aquele que veio em busca dos nossos pecados. E verdadeiramente ele veio mesmo. Jesus Cristo, ele atrasou de cumprir uma profecia para entrar onde? Numa terra maldita. Numa terra maldita, sabe por quê? Porque precisava de pessoas ser resgatadas. Se nós formos olhar para a cruz do Calvário, nós vamos entender que Jesus Cristo, ele se fez maldito por mim e por você. Jesus Cristo, ele derramou o teu sangue, aleluia, um homem puro, um homem sem pecado, um homem, aleluia, em que andava aqui em novidade de vida, fazendo a vontade do Pai, curando os enfermos, expulsando os demônios, dando vida, aleluia, àquele que estava sem vida, trazendo esperança àquele que estava sem esperança, e ele se doou, aleluia, o corpo dele todo, aleluia, o espírito dele, para que nós venhamos, aleluias, ter esse privilégio de hoje estar aqui, ó, um fundo musical lindo desse, com a igreja maravilhosa dessa, Glória a Deus. aleluia, com um líder capacitado, forjado, aleluia. Não tem aí a igreja, não tem, as cadeiras não tem nenhum sistema acolchoado, não tem. Se olhar aqui, não tem um ar-condicionado central, não tem não. Mas tem poder de Deus. Aleluia. Tem palavra que provoca vida, que nos confronta. Aleluia. A andar errado, a andar certo. Palavra que vem do céu. Aleluia. Para nos,
levantar no momento em que nós estivermos cabisbaixo. Palavra que levanta a nossa autoestima, palavra que nos traz vida, palavra que alimenta a nossa alma, que vivifica o nosso espírito. Aleluia! A igreja hoje ela tem que ter essas características. Se não tiver, não adianta. Amém. Você vai passar igual eu passo por aí, vejo uma igreja grandona, aquele monte de cadeira vazia, aquele troço, mausoléu, aquele... Rapaz, eu fico olhando assim, eu falei, não. Aleluia, louve ao Senhor por esses portais abertos. Aleluia. Louve ao Senhor a Deus por essas portas abertas. Amém. E diz a palavra do Senhor que ele dizia em alta voz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. A palavra foi tão profunda que o Senhor parou. E ele mandou chamar. Verdade. Como para todo amaldiçoado nós temos que... O quê? Abençoado. Quem é amaldiçoado, ele tem que ser chamado. Se ele for chamado, o que acontece? Abençoado. A maldição vai embora, não é isso? A maldição se acaba. Todo leproso que vivia fora da cidade, quando ele era curado, ele poderia o quê? Voltar para a cidade. Todo amaldiçoado que tinha que viver só em Jericó, agora ele poderia ir. A palavra de Deus fala que ele veio. E diz a Bíblia que ele chegou, o moço, rapaz, o mestre te chama. Levanta, tem de bom ânimo. Diz que ele levantou. Ao levantar, ele pega a capa e pum, lança fora aquilo que era mais precioso para ele, aquela capa, sem ela ele não poderia estar em qualquer lugar, ele tinha que ter aquela capa. É como você hoje andar aí sem documento. Se for parado, dá ruim. Vai te levar por falta de documentação, vai te levar para o xilindró. Vai passar a noite lá. E ele pega a capa e joga fora. Lança para fora. E vai até o Senhor Jesus Cristo. Isso é confiança, mano. Isso é ele depositar toda a esperança dele naquele que verdadeiramente tinha esperança de vida eterna. Ele chegou até Jesus e Jesus falou assim: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Amém. Glória a E Deus. Jesus Cristo ali orou por ele. Glória a Deus. Aleluia. E devolveu as vistas a ele. Ele falou: vai. A tua fé te salvou, mandou ele ir. Contar as novidades de Jericó. Foi não. Diz a Bíblia que ele continuou seguindo Jesus para Jerusalém. Aleluia. Nunca tinha entrado em Jerusalém. Nunca tinha saído de Jericó. Ele ia perder essa oportunidade de não ir em Jerusalém, que ficava de Jericó lá 30 quilômetros. Ele foi até Jerusalém. E chegando, aleluia, o Senhor ali, a ordem do Senhor: volta, vai em paz. Ou seja, tua fé te salvou, vai em paz. O quê? Não é para seguir a ele, vai embora. E ele não foi. Eu quero, amados, dizer nessa noite que o Senhor, ele não nos mede, não meça as suas dificuldades para nos resgatar, não. É, Jesus. Eu não sei de onde você veio, não sei de que maneira você chegou aqui, mas eu fui quase criado, vamos dizer assim, no terreiro, acreditando nas entidades, crendo no bandismo, crendo no espiritismo. E hoje eu vi que esse homem lá de cima, que eles tanto falaram, não posso isso, não posso aquilo, que o homem lá de cima não deixa. Hoje eu sei que esse homem lá de cima se chama Jesus Cristo. Amém. E na época eu até falava assim, pensava: poxa, eu quero esse homem lá de cima, porque Amém. esses guias aí não estão com nada, não posso fazer nada. Eu vim trazer uma palavra hoje que o Senhor, ele por mim e por você, ele se fez maldito, assim como entrou em Jericó, em uma terra amaldiçoada, onde profeta nenhum entrou. Ele entrou por mim e por você.
Valorize isso que você recebeu. Valorize, aleluia, o chamado que Deus colocou na sua mão. Valorize, aleluia, a pessoa que Ele colocou para cuidar da nossa vida espiritual. Porque hoje nós estamos aqui, não é simplesmente vir na igreja, não. Nós estamos aqui, ó, dando manutenção aqui dentro. Aqui dentro e aqui, ó. Cuidando do emocional. Para que o dia do amanhã a gente saia desse lugar e venha receber as copiosas bênçãos do Senhor. Até porque já foi desprometida. Né? E como a Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem para amanhã, eu entendo que esse choro é até a ausência, aleluia, das bênçãos prometidas. Mas o amanhã, eu entendo que o telefone tocará, o mensageiro chegará à nossa porta, dizendo as boas novas. Olha, aquele processo saiu, aquela causa da justiça saiu, aquela porta se abriu. A bênção chegou. Eu entendo, aleluia, que é desse jeito. O amanhã de Deus. Que nós venhamos nessa noite, amados, sair daqui, não amaldiçoado, mas entender que somos, aleluia, abençoado, porque o Senhor se fez maldito e do nossos erros Ele jogou no mar do esquecimento, porque Ele nos deu uma palavra: vai e não peques mais. E nós estamos nesta palavra, indo e não pecamos mais. Então nossos erros estão onde? No mar do esquecimento. E que nessa noite nós venhamos entender isso e venhamos guardar em nosso coração. Pastora, essa é a minha palavra. Né? O Senhor colocou no meu coração e eu quero agradecer aqui a rica oportunidade de entender, amados, que não vamos negligenciar a palavra do Senhor. Se o seu líder chamou, se foi receber um convite, traga a palavra do Senhor, porque só ela tem promessa de vida eterna. Amém, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do evangelista Isaías. Deus abençoe toda esta igreja. Aleluia. Para este primeiro culto de varões de 2025, aonde o Senhor falou notoriamente aos nossos corações. Estou muito feliz pela vida do irmão Isaías, que trouxe aqui a palavra, evangelista, pela vida do cooperador Edgar, que esteve, né, na direção e está na direção deste grupo. Creio que grandes coisas o Senhor fará nesta noite. Canta alegremente, nós já vamos encerrar. Eu quero te convidar, fica de